Você conhece algum personagem brabo de alguma série? Provavelmente sim, mas você sabia que nas séries até mesmo os protagonistas se destacam por alguma característica marcante e até mesmo por cenas épicas que transformam eles em personagens imponentes? No vídeo de hoje, o seu caro Winchester aqui separou uma lista com os 10 melhores e mais brabos protagonistas do Serieverso. Antes de iniciar, por favor, deixem o seu like para ajudar e se inscrevam para não perderem mais vídeos como esse aqui no canal. E chega de papo e vambora pra lista. Em Supernatural existem vários personagens que podemos considerar como verdadeiros Chads, como o próprio Caim, que sozinho massacrou os Cavaleiros do Inferno, ou o próprio Velho Morte, que com apenas a sua presença transmitia uma baita aura de imponência. Mas dentre esses seres de imenso poder está Dean Winchester, o humano mais forte da série. Dean é um cara normal se comparado às outras entidades, mas mesmo sendo um humano sem poderes, ele já mostrou mais de uma vez que não tem medo de nada. O cara já chegou a aprisionar a própria morte em pessoa e dar ordens a ele, e estamos falando de um ser que falava que ia ceifar o Chuck, então olha o nível do maluco. Fora as outras vezes que o Dean mitou na série, chegando até mesmo a humilhar demônios em situações críticas e até mesmo matar a mãe de todos os monstros. Sem dúvida, Dean é um personagem extremamente brabo. Eles mandam na cidade. São praticamente deuses por aqui. Na minha mão eles morrem. Na série Lupin, o protagonista brabo da vez se chama Sunny Diop, um ladrão que se baseia no famoso ladrão chamado de Arsène Lupin. A Sunny é alguém extremamente inteligente, conseguindo bolar planos muito bem elaborados e com resultados que na maioria dos casos só favorecem a ele. Ao longo das 3 temporadas da série, o cara foi o responsável por literalmente enganar toda a polícia da cidade, além de conseguir prender o cara que havia acusado seu pai injustamente. A Sunny é um mestre nos disfarces, é expert em TI, consegue se safar de qualquer situação, e o cara já foi capaz de forjar a sua própria morte de uma forma tão bem feita que todo mundo realmente acreditou que ele havia morrido. Na boa, se você não conhece o Sunny Diop nem assistiu a série Lupin, você tá perdendo uma obra incrível e, é claro, um personagem muito badass. Vindo direto do mundo dos games para o Serieverso, Geralt de Rivia demonstrou ser sim um dos protas mais absurdos de todos. Pra quem já manja dos games da saga do Witcher vai saber do que eu estou falando. Geralt é um caçador de monstros extremamente habilidoso. O cara detém de habilidades de combate que deixam qualquer um boquiabertos e ainda pode utilizar magias, óleos e outros objetos que auxiliam ele nos combates. Ele também já foi o responsável por abater inúmeras criaturas sobrenaturais sozinho. Monstros esses que um batalhão de soldados inteiros teria um grande trabalho de lidar. Pra quem assistiu a série do Witcher da Netflix, sabe que esse cara não poderia escapar dessa lista de maneira alguma. Na minha terceira série favorita, que todos vocês conhecem como Teen Wolf, Scott McCall é um exemplo de personagem brabo. Desde a primeira temporada, o cara já foi o responsável por inúmeras mitagens e cenas de fazer qualquer um pular da cadeira. Dentre os seus feitos, o Scott já conseguiu humilhar o Peter Hale sem grandes esforços. Ele também já conseguiu resistir aos ataques da besta de Gévaudan, e ele ainda conseguiu voltar da morte após passar alguns minutos com o coração parado. Nas primeiras temporadas, quando ele ainda era um beta, ele conseguiu derrotar o Isaac e a Erika juntos, e ambos os dois já eram lobisomens betas da alcateia do Derek Hale. E no decorrer da trama, o Scott se transforma em um lobisomem alfa genuíno, em uma das cenas mais épicas de toda a série.
Lucifer Morningstar é um exemplo de protagonista brabo de uma série. Além do cara ser basicamente um dos seres mais absurdamente poderosos da sua obra, ver os momentos dele humilhando os humanos chega a ser até algo cômico que mostra a real diferença entre os seres humanos e uma entidade celestial. Lucy também possui alguns feitos que provam que ele é realmente brabo, como da vez em que ele humilhou o Caim de uma forma muito satisfatória, ou da vez em que ele literalmente segurou um carro em movimento com as mãos, dentre outras vezes que esse cara mitou na série. Eu poderia até fazer um vídeo só listando os feitos mais brabos do Lucy na série, é só vocês comentarem bastante e deixarem muitos likes nesse vídeo que eu trago pra vocês. Mas enfim, esse personagem é realmente brabo e com certeza eu não poderia deixar ele de fora dessa lista. E eu sou um diabo de palavra. Na maravilhosa série Breaking Bad, Walter White demonstrou ser sim um personagem extremamente Chad. Após descobrir que está com câncer terminal, o cara simplesmente deixou de ser um professor de química e resolveu se transformar em um produtor de metanfetamina para faturar uma graninha. No decorrer da obra, Walter demonstra sua genialidade na criação de metanfetamina, e ele também foi o responsável por algumas cenas marcantes na série, como da vez em que ele criou uma fórmula altamente instável para gerar uma explosão que destruiu o laboratório de Tuco, que era o seu primeiro grande cliente. Walter é um dos personagens mais geniais das séries de TV e também um dos mais brabos protagonistas que existem. Você claramente não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Na série Peaky Blinders, a família Shelby é conhecida por ser uma família poderosa, e dentre personagens brabos como o John e Arthur Shelby, a gente sabe que o real protagonista é o Thomas, o mais Chad de todos os irmãos Shelby. Thomas é um homem frio e calculista, que age com bastante calma em qualquer situação crítica. Ele é muito inteligente e influente no mundo criminal de sua época. Muitos conhecem o sobrenome Shelby. Tom é um homem forte, determinado, extremamente inteligente e não possui nenhum tipo de piedade com seus inimigos. Ao longo da série ele já foi capaz de realizar várias mitagens. Ele estabelece alianças e negociações com figuras políticas e poderosas para expandir seus negócios. Tommy é mestre em planejar vinganças elaboradas contra os traidores que prejudicaram a sua família, e além de possuir um dos visuais mais imponentes das séries, o cara demonstrou ser um dos personagens mais badass do sérieverso. Sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. Não vai ter briga, porra! Na série do Walking Dead, em meio a personagens como Daryl Dixon e até mesmo Negan, Rick Grimes demonstrou ser o protagonista mais brabo de toda a série. Rick inicialmente era um policial comum, mas após um acidente no trabalho, ele acabou indo parar no hospital ficando em um estado de coma. Após acordar, ele se deparou com um cenário caótico. Zumbis estavam dominando o mundo inteiro, e após passar por alguns traumas e situações que colocavam a vida dele e das pessoas que ele amava em risco, Rick mudou sua personalidade de um homem que ajudava os outros para um cara bastante brutal. Ao longo da série, o Rick já foi o responsável por várias cenas bem épicas e até violentas, como da vez em que ele literalmente arrancou um pedaço do pescoço de um homem com os dentes, ou então a vez em que ele desarmado derrotou um zumbi modificado por humanos, e também tem a vez em que ele a sangue frio matou um homem sem esboçar reação, e cá entre nós aquele cara tava merecendo. Não é? Além disso, eu já tinha feito uma promessa. Um dos protagonistas mais brabos de todos, sem dúvidas, é o Frank Castle da série Punisher. Cara, se você não conhece o Frank, então você deveria, pois esse cara é simplesmente incrível. O Frank é lotado de cenas épicas, ele já foi capaz de sozinho limpar um prédio que estava lotado de terroristas armados. Isso tudo em meio a uma guerra que acontecia em Kandahar. Frank também já conseguiu derrubar 3 assassinos treinados com uma certa facilidade até, isso ele estando desarmado, e ambos os 3 assassinos armados com facas em um lugar fechado. Ele também
também já foi o responsável por derrotar em combate físico o próprio Demolidor, e ele derrotou ele 2 vezes. Frank, mesmo ferido e quase morrendo, conseguiu matar o Rawlins, perfurando os olhos do cara com os polegares, e quem assistiu a série sabe o quanto o Rawlins estava merecendo aquilo. Frank é mais um que dá pra fazer um vídeo listando todas as mitagens dele na série, é só vocês deixarem bastante likes e também comentarem aí que eu trago pra vocês. Qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! E eu gosto! E pra fechar a lista, vamos agora falar do Nick Burkhardt da série Grimm. Cara, o que falar do Nick? Ele inicialmente era um policial comum, mas após despertar seus poderes Grimm, ganhou a habilidade de ver seres chamados de Vessens. Após um período com esses poderes, Nick conseguiu dominar suas habilidades, se tornando um artista marcial extremamente absurdo de forte. O cara consegue lidar com qualquer tipo de Vessen no puro combate físico, na maioria dos casos conseguindo até subjugar eles. O Nick já peitou um Movedan, um Vessen dente de sabre que era considerado extremamente perigoso. Tal Vessen era tão forte que ele podia devastar uma vila inteira sozinho, e o Nick lá no início da série conseguia se manter em combate contra esse monstro sem grandes problemas. Teve uma vez na série que o Nick foi atacado por um Vessen que parecia uma mosca, e após ser atacado por ele, o Nick perdeu completamente sua visão, mas a sua biologia de Grimm fez com que ele se adaptasse a isso e ganhasse uma audição absurda, podendo até mesmo ouvir uma ligação a alguns metros de distância dele, como se a pessoa que falasse no telefone estivesse dentro da sala e perto dele. E como consequência, Nick pode lutar completamente cegado, que não tem nenhum problema para o mesmo. O Nick já encarou o Vessens frente a frente, dizendo que era um Grimm, e quando estes vogavam, o Nick não esboçava reação, mostrando que podia encarar qualquer ameaça. Cara, na boa, o Nick é de longe um dos meus personagens favoritos do Seriverso no geral, e eu me odiaria se eu não colocasse nessa lista. Bom, meus caros Winchesters, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem qual outro protagonista brabo das séries faltou nessa lista e quais desses apresentados em vídeo é o seu preferido. Vou ler todos os comentários. Por favor, deixem o seu like no vídeo para ajudar na divulgação do mesmo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que vão sair em breve, então fiquem atentos. Bom, meus amigos, o seu caro Winchester vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais.